Às vezes a gente quer passar a imagem de que tá tudo bem e que tá tranquilo, mas só por dentro nós sabemos os conflitos que vivemos, né? Por dentro e quais são as situações diárias que nos desestabilizam, nos tiram o emocional, nos destrói, nos corrói. Aos meus 33 anos, eu já vivia aqui em Portugal e trabalhava por uma empresa que não era nada idônea. Era uma empresa que os colaboradores não tinham as folgas como tinha que ser. Era uma folga por semana e o restante não era pago, nem horas extras, nem feriados. E para quem é imigrante e sabe o que eu estou falando, porque muitas vezes a gente se sujeita a passar por certas situações, porque ali está um porto seguro, tá ali uma situação que te dá um pouco mais de estabilidade. Às vezes nem é retorno financeiro. Nessa empresa mesmo que eu trabalhava não tinha um retorno financeiro bom, mas estava mais seguro ali. E o trabalho também não era maçante. Então acabava por me sujeitar a não ter folgas como tinha que ser, a não gozar os feriados. E além disso, ainda vivia numa situação emocional muito desgastante. E aí a combinação desses fatores me levou a uma depressão que foi muito ruim. Pesava em torno de 62 quilos, eu tenho 1,77. Então, nem aparentemente eu parecia saudável, né? E mentalmente totalmente destruído. Mas quando foi em 2019, pelo menos o emocional eu finalizei. Coloquei um basta naquela situação que eu vivia. E para mim encerrar essa situação foi um ponto de recomeço. Eu peguei todas as minhas coisas e simplesmente fugi da minha casa, sabe? Peguei só o que era meu pessoal e fugi. E hoje em dia eu percebo como que isso foi um ato de coragem, porque eu estava disposto a enfrentar tudo que viesse, tudo que aquela relação me causava e as dificuldades que eu ia ter também vivendo sozinho, recomeçando, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Foi ter esse ato de coragem, de simplesmente fugir e retomar o controle da minha vida. E foi para mim um período muito bom de voltar a ser eu mesmo, sabe? De poder fazer as minhas escolhas, de me sentir livre, me sentir liberto de uma situação que não ia terminar, não ia ter fim aquilo. Às vezes a gente precisa de um ato de coragem, sabe? Depois daquilo, muita coisa aconteceu. Conheci o meu marido, comprei uma moto de 50 cilindradas. Era o que eu podia pagar na época, foi 600 euros. Comprei essa moto para poder aprender, eu nem sabia conduzir uma moto. Eu lembro que eu fui com pressão, quando eu comprei essa moto, eu nem sabia ligar. Eu tinha aprendido pelo YouTube como que pilotava uma moto. Uma loucura, né? Mas eu tive essa coragem de ir lá e comprar. E eu lembro que eu fui comprar a moto, a pessoa que estava me vendendo a moto percebeu que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, e eu realmente não sabia. Mas eu fui lá e comprei e saí de uma cidade vizinha aqui de Lisboa, que é da região metropolitana de Lisboa. Fui buscar moto em Cascais, e eu moro mais ao centro de Lisboa. E vim assim, morrendo de medo, mas fui lá, peguei a moto e vim. E passei a utilizar ela todos os dias para poder pegar prática e aprender. Porque aí depois, quando eu já me sentia mais confiante, eu saí daquele trabalho e passei a trabalhar aqui como um entregador de comida. Então foi um período assim, para mim, de autoconhecimento, de reconquistar os meus valores, de voltar a ser quem eu era e de principalmente voltar a ser feliz. Eu não era feliz, eu não tinha felicidade. Eu era uma pessoa que se deixava, sabe? Eu era completamente diferente do que eu sou. Eu tenho uma amiga que diz que o Felipe que ela conheceu naquela época
ele já não existe mais, que ele é completamente diferente do Felipe de hoje em dia. E lembro quando ela falou isso, quando ela falou isso comigo, eu até me emocionei, porque sim, era verdade. Eu era muito triste, eu era muito deprimido e desesperado, sabe? E você viver isso no seu dia a dia é muito ruim. Então basta às vezes um ato de coragem. Eu tive coragem de enfrentar qualquer coisa que viesse naquela época. Consegui sair bem e consegui recomeçar a minha vida pro eixo bem que tá hoje em dia, sabe? Então procura o seu ato de coragem. Não fica preso em situações que não vão te levar a lugar algum. Por mais que você queira insistir, você sabe que não vai te levar a lugar algum. Você sabe que aquilo não vai mudar. O meu trabalho ruim não ia mudar. A minha relação ruim não ia mudar. E eu sabia que não ia mudar nunca. Eu sabia que eu ia viver. Se eu continuasse preso àquelas duas situações, eu ia ficar. Eu não ia conseguir evoluir. Então, no dia que eu resolvi abandonar isso, foi quando a minha vida começou a dar certo, foi quando eu voltei pro eixo, foi quando eu voltei pro jogo. Então, basta esse ato de coragem para você seguir em frente. Então, eu espero que você que está me ouvindo hoje, se está preso em alguma situação como foi parecido com a minha, você sabe qual que é o ato de coragem que você precisa ter. Então, tome esse ato, segue em frente. Bom dia.